Olá! Olá, meus queridos amigos! Olá, meus amados e queridos irmãos! Família abençoada do YouTube! Eis-me aqui, Anderson Paz de Deus, pastor do Ministério Pés Descalços, evangelista, pregador, mensageiro da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de vida, o Evangelho de Espírito, o Evangelho de amor, o Evangelho da salvação eterna. Pois vamos a mais um momento de fé, vamos a mais um momento de comunhão de Espírito, vamos a mais um tema. Vamos a mais um tema para edificar a sua, a minha, as nossas vidas, sempre com palavras de encorajamento, com palavras vindas da parte de Deus para, glória a Deus, para as nossas vidas. E o tema de hoje é, só creem aqueles que são do Espírito. Sim, só creem aqueles que são do Espírito. Sim, meus irmãos. Qual é o objetivo? O objetivo deste tema é trazer a revelação, a todos que há pessoas que são espirituais, nascidas do Espírito, pois são espíritos em Deus, em Cristo Jesus, e que, infelizmente, há pessoas que são carnais. Por quê? Porque somente crer na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente são nascidos do Espírito. Baseado então na palavra que nós vamos daqui a pouquinho a pregar neste momento. Tá bom, meu irmão? Então, peço aí, antes de mais nada, que você já vai aí dando o seu like, que você já vai aí participando do nosso vídeo aí, do nosso estudo, tema de hoje, com comentários. Você pode fazer aí seus comentários, participando, bem como eu peço que você também ative lá o sininho das notificações para que você possa receber aí as nossas mensagens, os nossos temas e estudos da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, e ficar aí sempre por dentro, recebendo aí as revelações e os ensinamentos do Evangelho, como também eu peço que você, amado irmão, inscreva-se no canal, porque inscrevendo-se no nosso canal, você estará ajudando muito, com o nosso Ministério Pés Descalços, para que o nosso canal esteja aí firme, forte, ativo, e estejamos aqui anunciando palavras de vida, palavras de Espírito, palavras de salvação eterna a todos aqueles que creem em nome de Jesus. E assim também faça o principal: compartilhe. O compartilhamento dos vídeos leva a você a cooperar para com o ID, que é ajudar a anunciar, a pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Então, meu irmão, compartilha aí para que nossos irmãos, os quais tendo fé, aqueles que creem porque são nascidos do Espírito, receberão então a mensagem, a palavra, e se convertendo também receberão aí a sua salvação eterna. Então ajude aí, meu irmão, colabore em nome de Jesus. Bom, irmãos amados, vamos então à palavra no tema de hoje. Só creem aqueles que são nascidos do Espírito. Então, peço aos irmãos que estão comigo aí, tenham agora a sua Bíblia Sagrada em mãos. Pegue aí a sua Bíblia para você acompanhar
a mensagem desse tema e que você também receba, por meio do Espírito Santo, a confirmação, a testificação desta palavra neste dia de hoje. Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia então no livro de João. João capítulo 3, em uma mensagem muito conhecida, em que Jesus Cristo instrui, ensina a Nicodemos, que o procurou para saber a respeito da salvação. Nicodemos, que era um mestre da lei, Nicodemos, que era um homem que conhecia as Escrituras, os livros dos profetas, o Antigo Testamento, mas ele não sabia sobre as questões da salvação. Ele não conhecia a graça de Deus, ele não conhecia as mensagens do Messias. Então ele foi buscar ali o conhecimento. E aí, veja só o que Jesus fala para ele. Então nós vamos abordar aqui, nesse capítulo 3 de João, do apóstolo João, do Evangelho de João, nós vamos abordar aqui o versículo 5, 6, 5, 6 e o 12, para terminar aqui a nossa mensagem, E assim vamos então à palavra. João capítulo 3, versículo 5. E Jesus então responde a Nicodemos a respeito da salvação. E Jesus fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 12. E aí Jesus completa dizendo a ele: olha, se vos falei das coisas terrestres, e não creram, como então crerão se eu vos falar das coisas celestiais? Então, amados irmãos, eleitos, santos e preciosos, nesta mensagem, a qual o Senhor Jesus Cristo instrui a Nicodemos, ele fala sobre algo espiritual, bem como, irmãos amados, a Bíblia Sagrada, um livro espiritual, no qual, infelizmente, há muitas pessoas na terra e no mundo que, ao pegarem a Bíblia para ler, muitas vezes não compreendem as palavras que estão aqui contidas, não entendem as mensagens do Evangelho. E por que não entende? Porque, volto a dizer, é um livro espiritual, o qual deve ser manuseado, o qual deve ser lido, meditado de forma também espiritual. Porém, irmãos queridos, nem todos são verdadeiramente espíritos. Como assim? Eu não estou entendendo, Anderson, Pai de Deus. Bom, amados irmãos, há pessoas nesta terra, neste mundo, que elas foram nascidas da carne. Elas não vieram do Espírito. E não vindo do Espírito, não são espíritos. Não foram nascidas do Espírito, o qual nos conduz a crer nas palavras predestinadas da sabedoria de Deus. Palavras as quais são direcionadas e enviadas somente para aqueles que são espíritos. Como, por exemplo, nós vamos no capítulo 1 do mesmo livro de João, mas que está no capítulo 1, em que João vai falar
né, que Jesus Cristo, que era o Verbo e estava com Deus, e o Verbo era Deus, aqui no capítulo 1, no versículo 11, diz que ele veio ao mundo para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que você pode conferir em João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Que isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, amados, que há pessoas que são naturais, ou seja, são seres que, ainda que tendo vida, ainda que andando, né, ainda que respirando, ainda que tendo olhos, ouvidos, ainda que tendo boca e fale, é apenas matéria, é apenas uma pessoa que vive num corpo de carne, é um ser vivente, porém não é espírito. Por quê? Porque não nasceram da vontade de Deus, não vieram verdadeiramente em espírito na terra, por isso não compreende as coisas de Deus, né? E como Jesus Cristo falou, muitas até nem mesmo as coisas terrenas, apesar de ser carnal, apesar de serem matéria, não compreende. E por isso Jesus Cristo falou: se não compreendem, não entendem as coisas terrenas, jamais vão crer, entender as coisas celestiais, as quais são dos céus, a qual é espírito e que vem de Deus. E assim, meus irmãos queridos e amados, né, nós ficamos por aqui nesta mensagem de hoje no tema: só os que creem, que são nascidos do Espírito, vão entender a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, porque não são naturais, mas são seres sobrenaturais. E assim eu vou ficando por aqui, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aonde mais uma vez eu peço, vamos lá, dê o seu like, curta aí o nosso vídeo, faça os seus comentários, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso Ministério Pé Descalço a manter esta obra aí com a sua inscrição e compartilhe, envie essas mensagens aos teus amigos, colegas, irmãos e até mesmo seus familiares em nome de Jesus, porque aqueles que foram criados em espíritos, são nascidos do espíritos, têm a fé sobrenatural, que são aqueles que creem e, nascidos do espírito, herdarão a salvação eterna. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Graça e paz.